Olá turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a nossa disciplina é de História. E nesse segundo bimestre o nosso tema de estudo é os primeiros núcleos populacionais. E na aula de hoje vamos estar estudando o capítulo 3, Cidades e Impérios da Mesopotâmia, e o capítulo 4, Cidadania no Passado e no Presente. Cidades e impérios da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era muito fértil e a proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial. Há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaço e poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram os Sumérios. Os sumérios eram agricultores, desenvolveram um sistema de escrita e organizavam-se em cidades autônomas como a cidade de Ur. A escrita cuneiforme e seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os amoritas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medas, e depois os babilônicos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônicos, que construíram um grandioso império composto de várias cidades. Durante o Segundo Império Babilônico, no governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os Jardins Suspensos. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Intercâmbios culturais. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Entre os povos da Mesopotâmia, havia também sistemas linguísticos diferentes, porém muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum, que se transformou ao longo do tempo, de acordo com as particularidades de cada região. Uma cultura em comum. Na Mesopotâmia existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupo de línguas ligada a uma língua em comum, o sumério e o acádio. O acádio foi adotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu transformações. Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamados de dialetos, pois expressam as características da região. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformavam em outras línguas. O hebraico, o aramaico, o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidas como as línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região mesopotâmica. Mas mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido. Para finalizar esse capítulo, vamos entender por que as línguas sofrem transformações. Cada região possui características próprias, que promovem mudanças na forma de falar, com sotaques e dialetos próprios. Essas pequenas mudanças geram formas próprias de falar, das quais podem derivar novas línguas. Agora vamos estudar o capítulo 4, Cidadania no Passado e no Presente. Você já deve ter ouvido falar na palavra cidadania, mas você sabe o que ela significa? A palavra cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui.
Hoje, todos são considerados cidadãos. Porém, a concepção de cidadania sofreu muitas transformações ao longo do tempo, pois nas cidades antigas nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos ou podiam participar da vida política. Na Babilônia, um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro, o Código de Hammurabi, organizado há cerca de 4.000 anos, dividia a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e ricos. De acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedade eram punidos com maior severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança da família. Decisões políticas da antiguidade. Na Roma Antiga, cidade que atualmente é a capital da Itália, os direitos e a participação nas decisões também não eram estendidas a todas as pessoas. Há mais de 2.000 anos, a sociedade era dividida em classes. Grandes proprietários de terra, que eram chamados de patrícios, tinham vários direitos, como acesso aos cargos públicos. Já os plebeus eram artesãos, camponeses, comerciantes e outros trabalhadores livres, que não podiam se casar com patrícios nem participar das decisões políticas. Por anos lutaram para obter direitos iguais e há cerca de 2.500 anos conquistaram o direito às suas próprias reuniões e a eleger um representante político para defender os seus direitos, no caso, o tribuno da plebe. Cidadania na Antiguidade. A ideia de cidadania remete à antiga Atenas, uma cidade da Grécia Antiga. Foi nessa sociedade que surgiu o modelo político chamado de democracia. Na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Esse regime adotado é diferente, por exemplo, da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferido de forma hereditária. É diferente também da democracia que conhecemos hoje. Entre 2.400 e 2.600 anos atrás, revoltas e pressões populares levaram a uma série de transformações nas leis e no regime político de Atenas. Naquela época, um novo código de leis definiu punições iguais para os habitantes das cidades e as penas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido. A escravidão por dívida foi proibida e foi criada uma assembleia para participação popular. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram consideradas cidadãos e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela cidade. Cidadania contemporânea. A definição de cidadania se transformou ao longo do tempo. A ideia de que a cidadania envolve a participação popular nas decisões políticas e deve garantir direitos iguais a todos os seres humanos, como entendemos hoje, foi desenvolvida ao longo dos séculos. Durante esse processo, muitos grupos foram marginalizados e excluídos da participação nas decisões de instituições políticas. Houve também muita pressão e resistência para que os direitos fossem estendidos a todas as pessoas. Igualdade de direitos. Muito tempo depois da democracia ateniense, há cerca de 250 anos, ocorreu na França um dos processos históricos relacionados à ampliação da participação política e à igualdade de direito entre as pessoas. Naquela época, as decisões do reino eram tomadas pelo rei. Os nobres tinham privilégios e títulos de nobreza, que garantiam uma posição superior à de quem não fazia parte dessa elite. Naquela época, com a Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Essas pessoas aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definia a igualdade de direito entre todas as pessoas, sem considerar sua posição social, e afirmava que os seres humanos são livres. Essa declaração representou um marco na conquista da cidadania e influenciou também nas lutas contra a escravidão. Cidadania no Brasil. No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Durante a monarquia de 1822 a 1899, apenas homens maiores de 25 anos que tivessem determinada renda
tinham o direito de votar e participar das eleições. No início da Primeira República, em 1899 a 1930, o critério de renda foi eliminado e os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam votar. Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos não tinham esse direito. A população em geral tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Assim, a maior parte dos brasileiros estava excluída das decisões políticas da época. Foi apenas em 1988, com uma nova Constituição, que a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos tiveram direito ao voto. Os estrangeiros que moram no país também passaram a ter direitos e a Constituição brasileira foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. Encerramos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.